O anarquismo é um processo pelo qual autoridade, dominação e poder de governos centralizados são substituídos por estruturas horizontais não hierárquicas e descentralizadas, com associações voluntárias entre seres humanos. É uma forma de organização social com um conjunto de princípios fundamentais, como auto-organização, associação voluntária, liberdade, autonomia, solidariedade, democracia direta, igualitarismo e ajuda mútua. O anarquismo é uma filosofia e movimento político que é cético em relação a todas as justificativas de autoridades e busca abolir as instituições e governos que impõem a hegemonia cultural, a manipulação do sistema, a coerção e a hierarquia desnecessária. Então podemos dizer que o anarquismo é um movimento contra-hegemônico. O anarquismo defende a substituição do Estado por sociedades sem Estado ou outras formas de associações livres. Há muito tempo atrás, os humanos viviam em sociedades sem hierarquias formais, muito antes do estabelecimento de estados formais, reinos ou impérios. Com o surgimento de corpos hierárquicos organizados de governos, o ceticismo em relação à autoridade também aumentou. Embora traços do pensamento anarquista sejam encontrados ao longo da história, o anarquismo moderno surgiu a partir do Iluminismo. Durante a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o movimento anarquista floresceu em grande parte do mundo e teve um papel significativo nas lutas dos trabalhadores pela emancipação. Várias escolas de pensamento anarquistas foram formadas durante este período. Os anarquistas participaram de várias revoluções. O anarquismo emprega uma diversidade de táticas para atingir seus fins ideais que podem ser amplamente separados em táticas revolucionárias e táticas evolucionárias. As táticas revolucionárias visam derrubar a autoridade e o Estado. Esse tipo de estratégia tomou um rumo violento no passado. Outra estratégia anarquista é sabotar ou boicotar o sistema deixando de segui-lo e criando uma sociedade alternativa e contracultural. E as táticas evolucionárias visam prefigurar e antecipar como seria uma sociedade anarquista. Embora fazer oposição ao Estado seja central para o pensamento anarquista, definir o anarquismo não é uma tarefa fácil para os estudiosos, pois há muita discussão entre estudiosos e anarquistas sobre o assunto, e várias correntes percebem o anarquismo de forma ligeiramente diferente. Os principais elementos de definição anarquista incluem a vontade de criar uma sociedade que não seja coercitiva, a rejeição do aparato estatal, a crença de que a natureza humana permite que os humanos existam ou progridam em direção a uma sociedade não coercitiva, e uma sugestão de ideias e estratégias sobre como agir e como ser, para perseguir o ideal do anarquismo. Os principais pensadores anarquistas incluem Pierre-Joseph Proudhon, William Godwin, Peter Kropotkin, Enrico Malatesta, Mikhail Bakunin, Emma Goldman e Max Stirner. Proudhon é acreditado como o primeiro anarquista autoproclamado e é frequentemente visto como o fundador do pensamento anarquista clássico. Em particular, ele desenvolveu o conceito de ordem espontânea na sociedade, onde as organizações podem surgir sem coordenação central, e se desenvolver sem ser numa ordem de cima para baixo. Godwin, que era um outro pensador, desenvolveu sua teoria anarquista meio século antes, sem nunca usar o termo. Seus escritos são uma crítica profunda ao Estado e sua violência estrutural, argumentando que o Estado e seu governo exercem uma má influência sobre a sociedade. Ele também apontou que a lei e a legislação são criadas pelos ricos e poderosos, apenas para manipular o povo aos objetivos daqueles que pertencem à classe dominante. A teoria anarquista, como a maioria das ideologias políticas, não é um conceito consistente, imutável e totalmente concreto. Ela vai evoluindo à medida que diferentes pessoas articulam suas ideologias centrais de diferentes maneiras. Existem vários tipos de anarquistas e vários tipos de anarquismo, e atualmente o último subgênero do anarquismo e sua evolução é o tecnoanarquismo, e também o criptoanarquismo que surgiu através da cultura hacker. A descentralização é o processo pelo qual as atividades de uma organização, particularmente aquelas relacionadas ao planejamento e à tomada de decisões, são pensadas, organizadas, distribuídas, delegadas e colocadas em prática fora de um local de um grupo central e autoritário. Conceitos de descentralização têm sido aplicados a dinâmicas de grupos, e também ciência de gestão de empresas, organizações autônomas descentralizadas, ciência política anarquista, criptoanarquismo, direito, administração pública, economia, dinheiro virtual como Bitcoin, aplicativos descentralizados, cultura hacker, e também outros tipos de tecnologias. Ideias de liberdade e descentralização foram levadas às suas conclusões lógicas durante os séculos XIX e XX,
por ativistas políticos antiestatais, que se autodenominavam anarquistas, libertários e até descentralistas. Um sistema descentralizado é onde algumas decisões dos agentes são tomadas sem controle ou processamento centralizado. Aqueles que estudam os objetivos e processos de implementação da descentralização costumam usar uma abordagem de teoria de sistemas. Um sistema descentralizado é aquele que exige que várias partes tomem suas próprias decisões independentes. Num sistema realmente descentralizado, não existe uma autoridade centralizada única no comando, não existe alguém que toma decisões em nome de todas as partes. Em vez disso, cada parte, também chamada de par, toma decisões locais autônomas em relação a seus objetivos individuais, que podem entrar em conflito com os de outros pares. Os pares interagem diretamente uns com os outros e compartilham informações ou prestam serviços a outros pares. Um sistema descentralizado aberto é aquele em que a entrada de pessoas não é regulamentada. Qualquer pessoa pode entrar ou sair do sistema a qualquer momento que quiser. A descentralização em qualquer área é uma resposta aos problemas criados pelos sistemas centralizados. A descentralização do governo, o tema mais estudado, tem sido vista como uma solução para problemas como o declínio econômico, a incapacidade do governo de financiar serviços, e seu declínio geral no desempenho de serviços sobrecarregados, e também as demandas da população por uma maior participação na governança local. O enfraquecimento da legitimidade do setor público, isso é a pressão global e internacional sobre países com sistemas ineficientes, antidemocráticos e excessivamente centralizados. A descentralização, ou governança descentralizada, refere-se à reestruturação ou reorganização da autoridade, para que haja um sistema com uma nova estrutura que não seja na vertical e central. A descentralização está frequentemente ligada a conceitos de participação na tomada de decisões, democracia, igualdade e liberdade. A descentralização aumenta a voz democrática. A descentralização ocorre idealmente como um processo cuidadoso, racional e ordenado, mas muitas vezes ocorre em tempos de crise econômica e crise política, a queda de um regime e as lutas de poder resultantes. Mesmo quando ocorre lentamente, existe a necessidade de experimentação, testes, ajuste e replicação de experimentos descentralizados que foram bem-sucedidos em outros contextos. O processo de descentralização pode ser do governo, político, administrativo, fiscal, descentralização de mercado, ambiental, descentralização ideológica, descentralização econômica, descentralização tecnológica, na tecnologia da informação e na tecnologia blockchain.